Olá, pessoal. Tudo bom, queridos? Página 170. Medidas de comprimento e números na representação decimal. Então, a gente já estudou isso, nós vamos dar uma relembrada aqui, ó. Aqui, a parte inteira, parte decimal. Então, eu leio 102 inteiros e 9 décimos. Atividade 1. Observe a reta numérica e responde as questões. Então, é bem simples esse exercício, vocês vão fazer, ó, sozinhos. Então, eu tenho uma reta numérica aqui de 0 a 15. Então, vocês vão escrever quais números estão antes do 7? Quais números estão depois do 7? Quais números estão entre o 4 e o 10? Então, entre o 4 e o 10 estão aqui, ó. Do 5 ao 9. Qual número vem imediatamente antes do 15? Qual número vem imediatamente depois do 11? Qual número vem imediatamente antes do 1? Quais números estão entre 10 e 15? Números decimais na reta numérica. Além dos números inteiros, é possível incluir números decimais na reta numérica. Isso é possível quando se divide o intervalo de reta de 0 a 1 em 10 partes iguais. Observe o intervalo entre 0 e 1 com essas divisões. Então, aqui, ó, 0 e 1 foi dividido em 10 partes. E como representar cada uma dessas partes? Grifem esse pedacinho aqui, ó. As partes menores que uma unidade podem ser representadas por números decimais. Então, ó, 0 e 1. Eu fui dividir em 10 partes. Cada parte dessa, ele é menor do que o inteiro, porque foi dividido. Então, ó, 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos e assim por diante até 9 décimos. E aqui eu cheguei no inteiro. O todo referência, que no caso da reta numérica é o intervalo de 0 a 1, foi dividido em 10 partes iguais. O quociente de 1 dividido por 10 pode ser representado de duas maneiras. Já vimos isso também. Representação fracionária. Então, 1 dividido por 10, 1 décimo. 1 dividido por 10, 1 décimo na representação decimal. Então, lembrando que, ó, a leitura é a mesma, a representação só que é diferente. Complete as sequências de números nas retas numéricas. Então, aqui eu tenho de 3 a 4. Então, eu tenho 3 e 4. Dividi em 10 partes. Então, ficou 3 inteiros e 1 décimo, 3 inteiros e 2 décimos, 3 inteiros e 3 décimos, assim por diante, até 3 inteiros e 9 décimos, e chegou no 4 inteiros. 4 inteiros e 5 décimos. Completo aqui, ó, 4 inteiros e 1 décimo, completo até aqui, 4 inteiros e 4 décimos. E depois, 4 inteiros e 6 décimos, 4 inteiros e 7 décimos, até 5 inteiros. A letra C, 9 inteiros e 9 décimos. Então, 10 inteiros e vou completar aqui, ó, 9 inteiros e 1 décimo, 9 inteiros e 2 décimos, até 9 inteiros e 8 décimos, para completar a reta. Sobre o número que ocupa a posição marcada em vermelho, é possível afirmar. Então, vamos analisar aqui, ó, 1, 2. Então, 2 centímetros aqui, 2 inteiros aqui. 2 inteiros. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o número é 2 inteiros e 7 décimos? Não. É maior que 1 inteiro e 5 décimos e menor que 2 inteiros e 5 décimos? Também não.
está entre 2 inteiros e 7 décimos e 2 inteiros e 9 décimos. Tá, ele é aqui, ó, exatamente. Então, alternativa C. E essa também não é menor do que 2 inteiros e 6 décimos. Agora, observando aqui os números decimais e a régua. Agora, você vai usar a régua, um instrumento para medir comprimentos, como as unidades de medida milímetro e centímetro. Então, lembre-se que 10 milímetros corresponde a 1 centímetro. Então, ó, de 0 a 1, eu dividi em 10 partes. Cada parte, cada risquinho aqui, ó, cada parte é 1 milímetro, que eu represento como 0,1. Então, cada parte dessa é 1 milímetro. Então, 10 milímetros forma 1 centímetro, é igual a 1 centímetro. Na imagem, o todo referência, que corresponde ao intervalo de 1 centímetro, foi dividido em 10 partes. Assim, cada parte ou fração representa 1/10 do centímetro, ou essa representação é decimal, 1/10 do centímetro. Cada uma das partes do intervalo, você pode ser representada por milímetro. Então, cada pedacinho desse aqui, ó, é 1 milímetro. Então, aqui somou tudo, deu 10 milímetros, que é igual a 1 centímetro. Décimos do milímetro. Ao somar os décimos do centímetro, décimos dos centímetros. Ao somar os décimos de centímetros, que compõem 1 centímetro, temos. Então, ó, dividiu a forma de representar aqui, ó. Então, aqui era 1 milímetro que eu represento. Aqui, ó, eu represento 0,1 centímetro, que é igual também a 1 centímetro. Então, 1/10 do centímetro. Ao usar a régua para medir comprimentos, as medidas podem ser registradas em centímetro, milímetro ou centímetro e milímetro. A medida de comprimento entre as duas marcas quaisquer da régua pode ser representada por um número inteiro ou por um número decimal. Isso dependerá da unidade de medida que estiver sendo usada. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho 2 centímetros e 3 milímetros. Então, eu posso representar assim, ó, 2,3 centímetros. Usa-se a representação decimal. A medida da linha vermelha pode ser representada como 23 milímetros, 2 centímetros e 3 milímetros ou 2,3 centímetros. Há instrumentos que também têm as marcações como as da régua, por exemplo, a trena e a fita métrica. Essa atividade vocês vão fazer aí, vocês vão pegar a régua, medir a medida do comprimento do carro. Então, vocês vão medir a linha vermelha, da altura do barco, ó, a linha vermelha, o comprimento da casa, essa linha aqui, e do pé da centopeia. Escreva V quando a afirmativa for verdadeira e F quando for falsa. 1 milímetro corresponde a 0,1 centímetros ou 1/10 dos centímetros, verdade? 1 centímetro corresponde a 10 milímetros? Sim, nós vimos a divisão aqui em cima, né? Ó, aqui em centímetros e nós vimos aqui também. Então, voltando lá. 2/10 de centímetros corresponde a 2 centímetros? Não. Aqui, ó, foi dividido, tá? Em 10 partes. Então, 3/10 dos centímetros corresponde a 3/10, 0,3 centímetros, ou 3/10 dos centímetros. Verdadeiro.
Aqui vocês vão fazer, ó, segmento de reta é a curva que representa o menor caminho entre os dois pontos. Então, vocês vão fazer isso, 2 pontos. Aqui, o ponto aqui, que parte do, aqui no caso, ó, do zero, tá? Vocês vão fazer uma linha de 3 centímetros e 2 milímetros. Então, fazer a linha do tamanho. 32 milímetros, é o mesmo tamanho, nós vimos, né? Aqui é centímetro, milímetro. 5 centímetros e de 50 milímetros também. 7 centímetros e 5 milímetros, vocês vão fazer a reta aqui, e 75 milímetros. Então, vocês estão vendo que aqui, elas são as mesmas, porém, a representação aqui, a forma em centímetro e aqui é milímetro. Tá bom? Então, por hoje é só. Até a próxima aula.